Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast Céu, o clube de empreendedores e líderes. E hoje nós recebemos ela, que é contadora, especialista em lei salão parceiro. Ela trabalha com empresas, tanto microempreendedores quanto empresas de grande porte no segmento da beleza, levando aí conformidade legal, respaldo jurídico e questão financeira também, toda essa gestão e tudo mais. A gente vai entender um pouco do trabalho dela, que é voltado para o segmento da beleza. Estou falando dela, Raquel Campos. Seja bem-vinda. Obrigada pela apresentação, obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui. Eu espero contribuir aí com a nossa audiência e tirar todas as dúvidas, o pessoal conhecer o trabalho, né, aquilo que a gente entrega. Eu estou aqui à disposição. Maravilha, Raquel. E conta pra gente como é que iniciou isso, né? A gente conhece, o mundo tem vários contadores e tudo mais, mas como é que iniciou essa paixão, essa vontade pela contabilidade e também pelo segmento da beleza? Então, eu comecei na faculdade, né? Comecei, agora tem pouco tempo, foi na pandemia. Então, tive aí essa graduação um pouco diferenciada, né? Por conta da pandemia. Eu fiz grande parte online. Poucas vezes fui na faculdade, mas a maior parte da minha graduação foi online. Quando terminei a graduação, eu estava trabalhando em uma empresa CLT, carteira assinada, né? Já tinha passado ali por diversos setores da empresa, já estava 6 anos nessa empresa. Então, eu iniciei ali no setor de compras, era assistente de compras, tudo eu fui adquirindo conhecimento lá, né? Aprendizado, experiência. Então, eu comecei no setor de compras, depois fui para o departamento pessoal e depois fui para o departamento fiscal. Então, durante esses 6 anos, eu aprendi muita coisa lá, né? O dia a dia. Enfim, apesar de não ser um escritório de contabilidade, era uma indústria, mas eu pude aprender de tudo um pouco. E ali, quando eu saí daquela empresa, já estava formada, né? Já tinha a minha carteira de contadora, né? O meu registro. Então, foi a minha primeira conquista, foi eu ter passado, né? No exame, na prova de suficiência, e eu ainda estava na faculdade. Então, ali eu vi que eu tinha um potencial, né? Eu procurei me esforçar, eu estudava durante meu intervalo de almoço lá nessa empresa. Eu ficava ali no YouTube, fazia, né, os cálculos, fazia os exercícios. E aí, na minha primeira prova para o exame de suficiência do CFC, Conselho Federal de Contabilidade, eu passei. Fui para fazer o teste e eu passei. Então, ali já foi a minha, como se fosse um sinal de que eu seguiria para aquela profissão, que eu seguiria sendo contadora. E aí finalizei a graduação, tirei meu registro e comecei a pensar, bom, qual vai ser o meu diferencial? O que eu vou fazer para eu prestar uma contabilidade ou eu prestar uma assessoria que se diferencie no mercado? Porque, como você bem falou, contador tem a rodo, né? Pelo menos aqui no Amazonas, nós somos mais de 7 mil contadores registrados. E fora, e Brasil afora, né? Então, assim, a contabilidade para salão, para barbearia, clínica de estética, que foi a minha ideia, foi o meu modelo de negócio, surgiu de justamente ter esse pensamento, no que eu vou me diferenciar? Eu vou ser mais um escritório contábil ou eu vou segmentar o meu público? E assim eu consegui prestar um serviço diferenciado. E aí foi dessa ideia que surgiu a RC Contabilidade e hoje nós focamos nesse público, né? Atendemos especificamente esse público para justamente dar essa atenção especial que todos precisam. Maravilha, e realmente é um diferencial, né? Dentro do céu do clube, a gente tem aí vários empreendedores que são da contabilidade. E aí a gente vê a Raquel, é a única, né, entre tantos que é voltado a esse ramo do salão. Então, realmente foi um diferencial que você mapeou e viu assim, opa, eu acho que eu posso nichar nesse público. Justamente. Né? Até então você não tinha interesse nessa área da beleza, Não, em relação a isso? Foi uma virada de chave para o meu negócio mesmo. Pensei, bom, sou mulher, né? Gosto de frequentar salão. Sei que tem uma demanda e que o crescimento tem sido muito forte para essa área, né? Tem muitos negócios abrindo aí nessa questão de saúde, estética, bem-estar.
Então, a gente vê que tem um público para ser alcançado, tem mercado. E aí foi o pontapé e a gente está nessa caminhada. Show. E o legal é que mesmo com a pandemia, com tudo aquilo que aconteceu, é um mercado que ainda está em constante crescimento. Quando a gente vai ver a análise de mercado, esse segmento da beleza é um segmento que não para de crescer e que não abaixa. Isso. Né? Tá sempre em constante crescimento porque faz parte da necessidade básica do ser humano, principalmente da mulher. Isso. Né? Então, às vezes, ela deixa de fazer alguma coisa para fazer uma unha, um cabelo, isso, aquilo, né? Tem ali um momento dela. Isso. Então, isso é muito importante. É o autocuidado, né? E faz parte da autoestima, né? Enfim, a imagem, dependendo do que a pessoa trabalhar com a imagem também é muito importante, tá bem alinhado e tudo mais. Queria que tu falasse o que é a Lei Salão Parceiro, né? Porque na tua cabeça você entende tudo, mas para quem tá em casa, explica o que é essa lei, o que ela trabalha, o que ela prega. Certo. Então, dentro da nossa assessoria, a gente vem com essa implementação da Lei Salão Parceiro, né, dentro dos estabelecimentos. E o que é essa lei? Basicamente, ela é uma lei que ela regulamenta a relação entre o dono do estabelecimento e o profissional que atua. Por quê? O que acontece? O segmento, ele é um segmento que tem muita rotatividade. Então, você não consegue, dificilmente você tem um profissional que está trabalhando no mesmo local por 5 anos, né? 4 anos, 6 anos. Não, existe uma rotatividade muito grande no setor. E para você ter essa segurança, para você ter um respaldo, você faz o contrato de parceria. Contrato de parceria entre o dono do estabelecimento e o profissional, onde vocês vão colocar ali a porcentagem que foi acordado, de comissão, quais são os deveres, quais são os direitos, colocar ali um aviso prévio que ambos podem cumprir, né? Que ambos devem cumprir, na verdade, pelo menos 30 dias antes de não ter mais interesse naquela parceria, naquela prestação de serviço, você avisa e ali depois você sai, para você ter como suprir essa necessidade, não ficar na mão nem você, profissional, e nem o dono do estabelecimento. Então, quando a clínica ou o salão ou a barbearia não faz a lei salão parceiro, o que eles estão incorrendo, né? Qual é a consequência que eles podem ter? Se você tem um profissional que está ali trabalhando para você todos os dias, está cumprindo horário, você estipula metas, né? E faz ali quase que um vínculo empregatício. Você está tendo características de carteira assinada. Então, esse profissional, ele pode ir na Justiça do Trabalho, ele pode ir no sindicato e fazer uma denúncia. Olha, eu estou cumprindo horário, me colocaram para fazer um serviço que não é que eu fui contratado, né? Vai levando essas questões e aí a pessoa, o dono do empreendimento, ele pode ser autuado. Existem vários processos na Justiça do Trabalho por vínculo empregatício, porque justamente a pessoa está ali trabalhando, né, não tem nenhum contrato, não tem nada, não tem carteira assinada, é só mesmo um acordo de gaveta, um contrato de gaveta, e ali a pessoa se sente lesada, e aí ela vai e procura os seus direitos. E muitas vezes, por esse empresário estar sem respaldo, não está documentado, ele acaba tendo que pagar essas situações, pagar a indenização, né, pagar os direitos trabalhistas, porque ele deixou de usar a lei salão parceiro e ele ficou aí sem respaldo. Entendo. E para essa situação, o profissional, ele precisa ter um CNPJ, ser MEI, ou ele pode ser pessoa física mesmo e fazer essa parceria com o salão? Ele precisa ser CNPJ, ele precisa ser MEI inicialmente, né? Por quê? Porque o MEI, ele está prestando serviço para outra empresa. Então, é CNPJ versus CNPJ. Quando uma pessoa física presta serviço para um CNPJ, ali você não tem uma prestação de serviços de empresa para empresa, né? É uma pessoa física que está prestando serviço para um CNPJ. Então, assim, você não tem o respaldo de que, não, eu sou uma empresa e eu só estou prestando serviço aqui. Não, eu sou uma pessoa, estou prestando serviço para uma empresa.
Então, assim, uma das cláusulas na Lei Salão Parceiro, que é a Lei 13.352 de 2016, ela vem dizendo que os profissionais eles podem ser equiparados a pessoas jurídicas, né? E eles devem ter toda a responsabilidade de fazer o seu CNPJ, de fazer a manutenção dele, né? Pagar as guias que eles devem pagar, para justamente ter essa comprovação que é uma prestação de serviço entre empresas. Perfeito. E quando a gente fala dessa parte do salão parceiro, né, ter esse processo de contribuição, quando a gente fala, qual seria a maior importância de um salão ele seguir essa lei? Além dessa parte de pagamentos de tributação trabalhista, posteriormente, na questão jurídica e tudo mais, qual é a maior importância, o que traz de benefício para o salão e o que beneficia ao profissional? Beleza. Então, para o salão, né, o ponto-chave é que o salão ele pode reduzir aí os seus impostos, né? E reduzindo os impostos, ele aumenta o faturamento. Por quê? Porque tudo que entra para o salão, nem tudo é faturamento. Então, uma parte ele vai repassar de comissão. Só que a Receita Federal não tem essa informação de que nem tudo é faturamento. Então, tudo que entra no Pix, no extrato, no banco, a Receita Federal está entendendo que é faturamento. Só que a partir do momento que você faz o repasse de comissão, quando você está dentro da Lei Salão Parceiro, o teu profissional ele vai emitir uma nota com o valor que ele prestou dos serviços, e aí você paga ele mediante essa nota, e aí lá no teu fechamento, tu vai descontar os valores que tu repassou para ele. Então, você vai levar a tributação somente o saldo que restou para o salão, somente o que realmente ficou para o salão e não todo o montante que entrou. Então, esse é o maior benefício de você ter essa redução dos impostos e ter o aumento do lucro, né? Já que você vai diminuir o imposto, você vai ter aí um lucro maior. Já para o profissional, o benefício que ele tem, né? Além dele estar formalizado, ter a sua empresa, né? Ele também, essa taxa que ele paga mensalmente, que é a taxa do MEI, a taxa fixa, né? Um benefício também é porque, independente do faturamento dele, ele vai pagar somente aquele valor, né? E dentro desse valor ele está contribuindo para a Previdência Social, né? Que seria o INSS. Ele também paga o imposto dele como o ISS, que é o Imposto sobre Serviço. E se for mulher, ela tem aí o benefício do auxílio maternidade e também auxílio doença, né, para ambos os sexos. Auxílio doença, caso eles venham adquirir alguma doença recorrente a esse trabalho. Então, assim, se eles contribuírem pelo menos um ano sem atraso, contribuírem todos os meses pagando essa taxa, eles têm direito a esses benefícios. Auxílio maternidade e auxílio doença. E assim, é um retorno, né? Porque isso é uma contribuição que você está ali depositando e aí você tem essa garantia de que alguns anos você vai estar contribuindo para o INSS. E aí lá na frente, isso aí vai contar para a sua aposentadoria. Então, é interessante que a lei está dos dois lados, né? Isso. Ela não beneficia só o profissional ou só o salão. Ela tem benefícios, né, vantagens para ambos os lados. Isso é bem importante. Isso. E hoje, a RC Contabilidade, ela atua tanto ajudando o profissional a ele entender como é que funciona essa lei, esse processo de parceria, e também as empresas, seria isso? Isso, justamente. A gente consegue implementar a Lei Salão Parceiro, né, nos locais que nos procuram, dessa forma, de instruir o profissional tanto quanto a abertura do MEI, como ele vai emitir a nota, como ele vai pagar a taxa dele mensal, também como o empresário, né, o dono do negócio, como que ele vai fazer a gestão desses profissionais, a questão do acompanhamento mensal no financeiro dele, fazer as deduções de comissão para poder levar para a Receita Federal apenas o saldo que restou para ele, né? Então, assim, a gente faz um trabalho completo, né?
mostrando, implementando e acompanhando no dia a dia de todas as clínicas, de todos os segmentos de beleza que nos procuram. Então, olha aí, ó, fica uma dica para você que está pensando em abrir um salão ou uma clínica de estética, algo nesse segmento da beleza, já procura a RC Contabilidade, que eles têm aí todas as orientações, toda essa assessoria para lhe ajudar. Qual é a melhor forma, quais são os melhores regimes para você estar enquadrado, questão de tributação, enfim, eles vão te ajudar com tudo isso. E é muito legal a gente ver que é uma coisa que muita gente não sabe, né? Acaba fugindo ali das informações. E eu queria que tu falasse, nesse processo de experiência com salão, profissionais da beleza, quais são os principais riscos, né, que eles correm por não entender dessas questões de tributação, dessa questão do legal mesmo, questão financeira. Quais são os maiores riscos que eles estão enfrentando? Sim. Então, um dos pontos, né, dos pontos de atenção que as empresas deveriam ter é a questão mesmo do imposto. Porque se você tem uma empresa que fatura 20 mil, por exemplo, e ela está pagando um imposto de R$1.000, digamos, você pode diminuir isso. Você tem condição de reduzir isso implementando a lei, porque justamente você está sem esse conhecimento de que pode diminuir os seus impostos, de que tem uma solução, tem uma opção, né? Você tem um jeito de pagar menos impostos que você desconhece. E é dentro da lei, é legalizado, você não está infringindo a lei, você está fazendo aquilo que ela determina. Então, muitos salões faturam alto, mas pagam muitos impostos. E aí acaba que não vê a cor do dinheiro, acha que está pagando imposto demais, mas isso é por falta de conhecimento, por falta de não saber aplicar a lei corretamente, e aí você acaba que deixa o dinheiro na mesa, né? Ou melhor, acaba pagando mais imposto, né, para o governo do que deveria. E o governo ele não vai te avisar isso, né? Nós temos que correr atrás e saber e procurar informação de que nós podemos pagar menos. E os profissionais, né, eles têm essa opção de se formalizar. Às vezes a pessoa, só sou manicure, eu só sou uma esteticista, eu sou apenas uma cabeleireira. Não, você é uma empreendedora, você é uma microempreendedora. Você tem uma empresa a gerir, você tem condições de aumentar o seu faturamento, né? Você trabalhando de maneira certa, com estratégia, com metas, você tem como alcançar lugares mais altos, né? Às vezes as pessoas têm um pouco de resistência, agora eu falo quanto aos profissionais, tem um pouco de resistência em questão de abertura de MEI, porque às vezes recebe um benefício, recebe um auxílio, alguma coisa, né, nesse sentido, e aí automaticamente quando a pessoa abre, ela perde, não tem para onde correr. Então aquele dinheiro que já era seguro, aquele dinheiro que ela contava todos os meses, ela não vai ter mais a partir do momento que ela abre o MEI. Então a gente encontra esse tipo de dificuldade, de resistência. Mas o que eu sempre falo, se você não saiu da carteira assinada, se você decidiu empreender, se você tem ali a sua profissão e quer se colocar no mercado, você tem que entender que você tem que correr atrás dos seus objetivos. Você não pode esperar um auxílio, você não pode contar com um benefício. Se você pode fazer muito mais, você fica se prendendo a isso e aí você não avança. Você não consegue faturar mais, porque só depende de você. Se o seu trabalho é manual, só depende do teu trabalho ali que você faz manualmente, aquilo que você colocar na sua cabeça, você vai atingir, né? Então, muita gente se prende nessa questão, né, de auxílio, de benefício, e acaba perdendo a oportunidade de crescer, né, de aumentar o seu faturamento, de colocar, assim, metas que você consegue atingir, né, por conta dessa resistência. Então, eu sempre falo, você decidiu empreender, você saiu da sua casa e está indo buscar o seu pão de cada dia, então entenda, você é o único responsável por isso. Coloque na sua cabeça que você vai conseguir, coloque metas, né, objetivos e faça e aconteça, né? Não espere a ajuda de terceiros, porque é você que tem
a responsabilidade de mudar a sua história, né? Então, isso é um ponto bem importante da gente destacar de que as pessoas, por mais que elas sejam pequenas, todo mundo começa pequeno, né? Todo mundo, quando começa um negócio ali, ninguém começa grande. Então, você tem que ir galgando as coisas e tendo essa responsabilidade, essa autorresponsabilidade consigo mesmo, né? Porque você acaba que espera por algo que não está no seu controle, mas se você colocar o foco nas coisas certas, no objetivo, naquilo que você quer alcançar, né, e trabalhar para isso, você consegue ganhar muito mais que um auxílio. Só que é trabalhoso, dá trabalho, sair da zona de conforto, né? Mas isso é empreender. Mas não é impossível, né? Com certeza. E aí entra a RC Contabilidade, que funciona realmente como uma consultoria, uma assessoria estratégica, tanto para empresas quanto para os empreendedores. Isso é bem legal. E tu tem algum case de sucesso, alguma experiência, algum cliente que depois que ele começou a aplicar essa gestão e essa conformidade da lei, mudou, melhorou o dia a dia, seja o dia a dia com os colaboradores, seja nessa questão tributária? Você tem algum exemplo que pode trazer assim pra gente? Sim, sim. Então, tem uma cliente que ela me procurou para a gente fazer, né, a implementação. E assim, ela estava muito preocupada, porque já tinha histórico, né, de pessoas colocarem a antiga dona na justiça, e aí ela teve que pagar a indenização e tudo. Então, ela estava muito receosa de começar a trabalhar, né, nesse ramo. Ela era de outro ramo, mas já era empresária, só que começando agora na área da beleza. Então, ela nos procurou para fazer essa implementação. E aí, o primeiro ponto é que, a partir do momento que ela começou a fazer a Lei Salão Parceiro, ela saiu de R$ 2.000 de imposto para pagar 1.000. Então, assim, é a metade do valor. Ela está lucrando agora R$ 1.000 a mais. Isso naquela época, hoje já deve ser mais. Então, assim, a gente veio, implementou, fez os contratos de parceria, né, com as manicures, com as depiladoras. Nós levamos no sindicato, porque isso também é um ponto a esclarecer, porque não é só fazer o contrato de parceria. Você faz o contrato de parceria entre os profissionais e o dono, e você tem que levar os sindicatos. Aqui no Amazonas, nós temos 2 sindicatos que fazem essa homologação, esse reconhecimento. O primeiro é o Sindibeleza, que é o sindicato das clínicas, barbearias, esmalterias, salões. Ele cuida da parte da empresa, CNPJ. E nós temos o sindicato dos trabalhadores, né, que são os profissionais, os cabeleireiros, os barbeiros, as esteticistas. Temos esses 2 órgãos que eles regem, né, esse segmento. Então, para que haja uma parceria, os 2 eles têm que estar cientes. Então, a gente faz também essa parte de levar os contratos até os sindicatos para reconhecer, os sindicatos terem a ciência dessa parceria, e aí esse contrato é validado, é reconhecido, quer dizer, tem validade. Não adianta só você fazer o contrato e deixar lá na gaveta. Ele não vai ter validade, nem vai ter segurança jurídica. Então, nós fizemos isso, né, de levar os sindicatos e explicamos, né, para toda a equipe como que iria funcionar a partir daquele momento, né, e ali a gente pôde tirar as dúvidas. Eu fiz o acompanhamento de cada uma das meninas em questão ao MEI, algumas já tinham, outras não, e aí a gente fez a abertura, as que já tinham estavam às vezes com pendência, né, com dívida, a gente foi lá e resolveu, fez o parcelamento. Então, assim, é todo um trabalho em conjunto que a gente entrega que vai muito além da contabilidade, né? É justamente uma assessoria de um novo processo, porque é tudo muito novo, as pessoas não eram acostumadas a trabalhar assim formalmente, porque, veja, a maioria desse segmento é tudo muito informal, né? É muito assim, minha amiga, trabalho há anos com ela, né? A gente tem essa parceria de amizade e tudo, só que a gente tem que entender que é um negócio, é um CNPJ, estamos falando de dinheiro, então quando entra dinheiro na jogada, as coisas mudam, né? Quem é parente não vira mais parente, quem é amigo deixa de ser amigo. Se a gente não tiver tudo formalizado, a gente acaba perdendo.
Então, esse foi um caso que fora outros, né, que a gente vem atendendo, mas esse foi um caso que a gente conseguiu reduzir bastante o imposto dela. Agora ela tem a conformidade legal, ela tem segurança jurídica, né, pode ficar tranquila quanto à questão de processos, porque ela está toda respaldada. Fez do A ao Z para que ela ficasse respaldada e não ter nenhum prejuízo, não ter nenhuma brecha quanto a vínculo trabalhista. A gente sempre comenta que normalmente esses profissionais, como é que eles iniciam, né, o negócio deles? Normalmente é o seguinte, menina, tu faz um cabelo tão bem, tu faz uma maquiagem tão boa, por que tu não empreende, né? Por que tu não abre um salão e tudo mais? Aí a pessoa pega e abre. Só que ela não entende da parte de gestão financeira, tributação, de marketing, né? De divulgação, ela não entende nada. Ela entende o quê? De fazer cabelo. Ou então de fazer unha, de fazer sobrancelha, procedimento estético. E é muito interessante que vocês vêm com essas orientações, vêm com esse olhar diferenciado, mostrando para ela que, olha, não é simplesmente, vou abrir aqui meu negócio, vou abrir um salão e tá tudo certo. Não, tem toda uma questão, né, por trás de abrir o negócio, mesma coisa profissional. Vocês mostram para ele todas as outras possibilidades, que às vezes ele estava com a mente fechada, ele, poxa, eu vou só fazer cabelo. Não, poxa, imagina que você está fazendo cabelo agora, mas depois você pode ter a sua equipe de cabeleireiros, depois você pode abrir o seu salão, você inicia como um MEI, e aí vai subindo, né, dependendo do seu faturamento. Justamente. Você cria suas próprias metas, né, estabelece suas próprias estratégias para conseguir mais clientes, então isso é muito interessante. E eu queria que tu compartilhasse um pouco, porque foi mais ou menos, né, dentro dessa visão que a gente começou o CEL. Né? A gente conheceu vários profissionais que são excepcionais naquela área que ele atua, mas estavam em alguma deficiência em alguma outra área, ou precisando de mais contatos, de network, falar com pessoas. E eu queria que tu contasse um pouco da tua experiência, como tu conheceu o clube, né, e como está sendo a tua experiência de estar fazendo parte dele. Certo. Então, o CEL foi uma oportunidade, né? Eu já estava empreendendo e eu vi essa necessidade de me juntar a outros empreendedores, de buscar esse network com conhecimento, com propósito, né? Porque hoje em dia a gente vê muitos grupos assim, de palestras e tudo, mas muita coisa é superficial, né? Só naquele instante, naquele oba-oba, vamos tirar foto, depois vamos para casa e nada acontece. Então, assim, eu já vinha com esse intuito, né? Com esse pensamento, poxa, preciso participar de uma comunidade, né? Uma comunidade que me agregue. E foi através da Márcia Regina, né? Que também é contadora, que eu admiro muito. Fazendo um adendo aqui, né? Nossa sócia, posso chamar assim, né? Com certeza. E eu vi que ela anda bastante nesses eventos e tudo, aí eu vi o CEL por ela, eu falei, fiquei interessada. Aí conversei, né? Ela me explicou como funciona e tudo, então eu vim através dela, né? Eu vi pela rede social dela e eu vim através dela. E quando eu entrei, eu vi ali aquele tanto de pessoas, né, empreendedores, muitos contadores no nosso meio, e eu vi a oportunidade de realmente crescimento, de agregar valor, né, você e o Adrio, que estão ali à frente, a gente vê que é um trabalho diferenciado e que vocês sabem a dor, né, de todos, sabem os pilares que a gente deve seguir, né, como que devemos gerir as nossas empresas. Por mais que o contador ele saiba a parte técnica, ele não sabe a parte do marketing. Ele tem dor nas vendas, no comercial, né, na questão da prospecção, porque nós contadores sabemos fazer. Chegamos lá e fazemos o nosso trabalho, mas como que eu vou vender o que eu faço? Como que eu faço esse cliente perceber valor no meu serviço, né? Então, isso, a gente busca esse conhecimento e o CEL, ele entrega isso, tanto nas mentorias, como nas masterclass, nas palestras. Então, eu, desde quando eu entrei, venho indicando para outros empreendedores, né? Venho mostrando que existe esse grupo que se ajuda, né? Que interage, que ali na medida do possível ajuda um ao outro para que todos, né, venhamos crescer e alcançamos aí essa tão sonhada liberdade financeira, né?
Realmente, o CEL ele foi criado com essa proposta, né, de ser uma rede de apoio para os empreendedores. Às vezes é um local ali para você compartilhar a sua experiência. Nossa, na minha empresa aconteceu isso e isso com o meu funcionário, alguém já passou por essa experiência, como que eu posso fazer? E é muito legal ouvir esses feedbacks e justamente vindo de alguém que está dentro, né, que está conseguindo ver resultados dentro, né, seja na parte do marketing, seja em questão de conhecimento, seja em ter acessos a novos ambientes. E isso é muito legal. E a Márcia, inclusive, é a nossa embaixadora, né? Ela que tem a cara aí do nosso negócio. Inclusive, tem gente que fala bem assim, eu vou querer... Como é que faz para eu entrar no Clube da Márcia? Né? Porque de tanta Márcia aparecer, acha que o Clube é da Márcia, mas a gente fica super feliz que são pessoas que realmente abraçaram o projeto, a proposta, e a gente está super feliz. E eu queria falar para você, nessa parte do marketing, das redes sociais e tudo mais, a gente sabe que nem todo mundo nasceu a aprender a fazer isso, né? Fazer vídeo e tudo mais, inclusive a primeira vez da Raquel, né? Num podcast. Sim, verdade. Então, nem sempre a gente tem essa habilidade em fazer vídeo, gravar alguma coisa. Então, você que está precisando, já percebeu que precisa gravar conteúdo, fazer cobertura do seu evento, nós temos o Curumim Vídeos. Ele que faz a cobertura dos nossos eventos, seja masterclass, almoço, café. Então, convido você a conhecer um pouco mais sobre o trabalho dele e, quem sabe, fechar aí um serviço com ele, uma parceria, bem como Maciel Produtora. Eles que estão na parte de fotografia, fazendo a cobertura das imagens, dos melhores registros nos nossos eventos. Eu fico muito feliz, Raquel, tá te recebendo aqui. Muito legal ouvir, né, sobre todo esse universo que, para mim, por exemplo, é algo muito novo. Não conhecia antes de te conhecer, né? Então, e você acaba sendo diferencial, porque a gente fala assim, tem muitos contadores, mas tem uma que é contadora de salão. Então, acaba ficando essa marca registrada. Né? Você acaba se diferenciando no meio de tantos outros profissionais do mesmo ramo, podemos dizer assim. Isso. Então, realmente, a gente fica muito grata por você estar com a gente e, claro, trazendo outras pessoas. Né? Então, a gente está num desafio e a Raquel já trouxe 2 pessoas, né? Já influenciou, a Raquel Influencer, já influenciou 2 pessoas a estarem com a gente também contribuindo. Né? A gente sabe que quanto mais profissionais a gente agrega, né? Então a gente também não tem essa de segmento único. Não, já tem um contador, não vou colocar mais um contador. Não, a gente entende que cada profissional tem a sua especialidade, tem a sua metodologia, né? Tem a sua estratégia e a gente abre oportunidade para todo mundo. Pode agregar de alguma forma, né? Todo mundo pode agregar de alguma forma, com experiência, com conhecimento, enfim, diversas formas. Então realmente a gente fica muito grato pela tua presença aqui com a gente. Eu que agradeço o espaço, agradeço o convite, né? Foi maravilhoso o meu primeiro podcast e eu já posso colocar aí na minha lista que um check, né? Já passei por essa experiência e foi só gratidão mesmo pelo seu conduzir, né? E por toda a equipe, por aqueles que vão ainda editar, né? Fazer o processo que precisa ser feito. Eu só quero agradecer a oportunidade de estar aqui e também a oportunidade de estar no céu. Maravilha, gratidão. Então, a gente fica por aqui e até o próximo episódio do nosso podcast Céu. Tchau, tchau. Tchau!